Bom, se a gente for olhar também dentro de um contexto, o medo, ele gera a ansiedade, tá bom? Então, tenho medo, eu gero ansiedade, porque às vezes eu começo a sentir medo de algo que ainda não tá visível, que é o caso do parto. A gente começa a imaginar as coisas, né? A gente começa a pensar, né, nas possibilidades, geralmente negativas, do que é o trabalho do parto. Então a gente começa a fluir aí um medo irrealista às vezes, porque você não sabe se de fato isso vai acontecer. Como eu trouxe para vocês, o parto, ele é subjetivo, ele é diferente para cada mulher. Então, como uma experiência negativa de alguém pode ser a minha experiência negativa, né? É muito importante a gente se basear em dados, tá? Em dados que realmente nos levam a ver. Então, por exemplo, eu tenho medo de morrer no parto. Tá, vou lá, vou entender, vou perguntar para o meu médico, vou fazer uma breve pesquisa de qual é a prevalência de morte materna. E eu vou ver que os dados são muito baixos, tá? Então, a probabilidade de isso acontecer, ela não é alta. E eu tô muito bem assistida, eu tô sendo muito bem acompanhada. Então, todas essas respostas que eu vou dando pro meu medo me faz entrar num lugar de segurança. E quando eu entro num lugar de segurança, eu consigo passar por um processo de parto mais saudável. Porque vocês sabem que no momento de trabalho de parto, a mulher começa a produzir, né, mais ainda e liberar o hormônio chamado ocitocina. O hormônio ocitocina, ele tem vários benefícios, tá? O benefício dele maior é na hora do parto, porque ele ajuda aí na dilatação, ele ajuda a esse bebê vir ao mundo, tá bom? Mas quando a gente está com muito medo, a gente começa a liberar adrenalina no nosso corpo. E a adrenalina, ela vai bloquear a ocitocina. Por quê? Quando o nosso corpo está diante de um perigo, que aí a gente solta a adrenalina, ele vai ter que procurar uma forma de defender. E o que que ele faz? Ele para de produzir, né, o hormônio de ocitocina como deveria para que esse nascimento acontecesse. E nisso, enquanto a mulher ainda não se sentir segura com o ambiente, com as pessoas que estão na volta dela, não sentir que aquele é o momento, né, assustador, o momento indefeso, ela não consegue evoluir num trabalho de parto, tá? Bom, um exemplo disso é um caso clínico onde a mulher estava em trabalho de parto e ela não conseguiu ter o bebê enquanto o marido não chegou. Porque ela conseguiu, o medo dela de parir esse bebê sem a presença do pai era tão grande que ela bloqueou o trabalho de parto. Então, o trabalho de parto não evoluiu. E até esse pai chegar e levar ela para um lugar confortável, acolhedor, né? Um lugar de segurança, que ela conseguiu retomar ao trabalho de parto e fazer todo o processo até a chegada do bebê, tá? Todas as fases desse trabalho de parto, tá bom?